Então, eu lembrei de uma autora, que é a Naomi Klein, que ela traz um trabalho sobre a doutrina do choque e o capitalismo, a ascensão do capitalismo de desastre. E a tese central dela é mostrar como que um ideal neoliberal, que lá nos anos 50, nos anos 60, ninguém dava muito crédito, você tinha pessoas pregando no deserto, né? Você tinha um mentor de estudo, que era um economista austríaco, que é o Friedrich von Hayek. E a ele se associou o Milton Friedman, da Universidade de Chicago, né? E nessa relação, o Friedman e o Hayek se desenvolveu um ideário neoliberal, né? E eu acho que esse eixo de análise do neoliberalismo e as suas relações com a sociedade e com o meio ambiente tem muito a render para as nossas pesquisas. Se, por exemplo, formos estudar os elementos, os valores que estão presentes nesse ideário neoliberal. E ali você tem claramente ideias como a desigualdade é um valor positivo, a, a, a cobiça, o egoísmo, o individualismo, que o livre mercado é quase que uma divindade que autorregula a sociedade. Então, o Friedman passou muito tempo pregando na Universidade de Chicago, juntou muitos alunos em torno deles, inclusive jovens que foram estudar na Universidade de Chicago e depois levaram essas ideias para o Chile. E aí, no contexto da ditadura de Pinochet, em 73, eles conseguem implementar uma série de medidas neoliberais, né? E assim, ao longo da história, 76, na Argentina, disso, a Margaret Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos, a partir de 1989, 1990, com Gorbachev, Boris Yeltsin na União Soviética. Então, essa ideia de que você tem que permitir o mercado regular a sociedade, ela foi construída aos poucos, né? Depois da queda do Muro de Berlim, ela ganhou praticamente um consenso, né? E o capitalismo se viu como uma única opção, praticamente impedindo o debate e a discussão sobre novos projetos de sociedade. O centro da ideia da Naomi Klein, a tese dela é a seguinte, é que a doutrina do choque, esse grupo de pessoas que pensam ligados às grandes corporações e que loteiam os estados, é assim, a ideia é, precisamos aproveitar os momentos de crise, e é nos momentos de crise, quando a sociedade encontra-se atordoada, esse é o nosso momento de impor as notas. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, no nosso ponto atual no Brasil, e você vê claramente isso acontecendo naquela reunião que foi revelada lá do Palácio do Planalto, em que o ministro do Meio Ambiente falou, precisamos passar a eles pensam que a gente está lá, a gente vai lá, está conversando, a gente vai e coloca a bomba no bolso do inimigo. É exatamente essa doutrina, a doutrina do choque, a doutrina neoliberal, que o capitalismo espera com paciência, e quando ela chega, eles implementam com velocidade, a ponto de a sociedade não conseguir reagir. Então você veja todo mundo falando, meu Deus, o que vai ser do Brasil, o que não vai ser? Enquanto isso, tem ali no Palácio do Planalto um grupo de pessoas com um ideário muito bem orquestrado. O presidente do Congresso se assenta em cima de pedidos de impeachment, a coisa não vai. Por que a coisa não vai? Porque você tem um monte de congressistas afinados a essa ideologia neoliberal e aproveitando esse momento para impor essas reformas, né? Outra coisa que saiu na boca do ministro da Economia não, nós não vamos resolver desigualdade, não. Isso aí não é coisa para a gente, não. Por quê? Porque na doutrina desse neoliberalismo,
a desigualdade entre as pessoas é algo positivo. E quando você aumenta o desemprego, né, você gera uma competição muito grande entre os trabalhadores, e isso vai diminuir o custo da mão de obra, né? Então, acho que eu fui muito longe aí, mas é porque a leitura do Boaventura, a leitura crítica, me fez fazer essas conexões e pensar em algo que pode ser colocado para a gente discutir de forma interdisciplinar, né, as implicações desse tipo de política que produz desregulamentação das leis trabalhistas, das leis ambientais, a destruição do sistema de saúde, proteção social, da Previdência. Não é à toa que foi passado aí o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, e muita coisa pode vir a acontecer nesse momento de crise. É exatamente o momento que eles mais aguardam para impor as reformas, né? Então, que a gente possa pensar, discutir, refletir sobre o nosso futuro a partir disso.